A CPI da Covid-19 ouviu o representante da farmacêutica Pfizer, Carlos Murilo. Durante o depoimento, o executivo detalhou as ofertas de vacinas feitas ao governo brasileiro. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. O gerente-geral da Pfizer na América Latina afirmou que os primeiros contatos para negociações de sua potencial vacina com o Brasil e com os outros países se deram em maio de 2020. Para o governo brasileiro, a formalização da primeira proposta, com preços e quantidade de doses ofertadas, foi feita em 14 de agosto. Segundo Carlos Murilo, as tratativas foram feitas com o Ministério da Saúde sob a gestão de Eduardo Pazuello. A farmacêutica optou por apresentar pedido de registro definitivo na Anvisa no início de fevereiro de 2021 e ele foi aprovado no dia 22 daquele mês. Independentemente deste aval, o relator da CPI, Renan Calheiros, do MDB, solicitou que Murilo fizesse uma projeção. O senador pediu para que o representante da Pfizer estimasse quantas doses o Brasil teria recebido até aqui se a primeira proposta de oferta tivesse sido aceita. O que eu posso afirmar, eu posso comentar, é o quantitativo ofertado na oferta do 26 de agosto. Por favor, por favor. 1.500.000 até 2020, primeiro trimestre de 2021, 3 milhões, segundo trimestre de 2021, 14 milhões. Somando os dois, estamos falando de 18 milhões e meio. Questionado, o representante da Pfizer pontuou que não pode afirmar que o governo dificultou as conversas, mas que não respondeu à proposta naquele momento. Carlos Murilo afirmou que teve duas interações com o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em novembro e dezembro do ano passado. Segundo ele, havia uma preocupação do ministério sobre as condições de armazenamento da vacina. Pazuello também teria colocado que, para prosseguir, eram necessárias duas condições. Uma era o registro da Anvisa e a segunda era uma autorização legislativa específica para atender às condições contratuais que estávamos negociando. Senadores de oposição pontuaram que o aval da Anvisa é necessário para aplicar as doses e não para fazer a compra, que na visão deles deveria ter sido feita antes. Já parlamentares governistas lembraram que a autorização legislativa que permitiu à União assumir a responsabilidade por possíveis efeitos adversos das vacinas e que abriu caminho para a assinatura do contrato com a Pfizer só veio no início de março. No depoimento, Carlos Murilo não concordou com declarações de Pazuello de que a Pfizer tinha exigências contratuais leoninas. Ele disse que as condições apresentadas foram as mesmas assinadas por 110 países. O representante da farmacêutica confirmou que foi procurado pelo ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Weingarten, mas disse que a empresa não tinha expectativa de que ele iria coordenar as negociações. Em um encontro no Planalto, do qual Murilo não estava, diretores da Pfizer afirmaram que o vereador Carlos Bolsonaro compareceu. Após aproximadamente uma hora de reunião, Fábio recebe uma ligação, sai da sala e retorna para a reunião. Minutos depois, entra na sala de reunião Felipe Garcia Martins, assessoria internacional da presidência da República, Carlos Bolsonaro. Muito obrigado. Fábio explicou a Felipe Garcia Martins e a Carlos Bolsonaro os esclarecimentos prestados pela Pfizer até então na reunião. Carlos ficou brevemente na reunião e saiu da sala. Felipe Garcia Martins ainda permaneceu na reunião. A reunião foi encerrada logo na sequência e os representantes da Pfizer saíram do Palácio do Planalto. Ele confirmou que enviou carta em 12 de setembro com oferta ao presidente Bolsonaro, com cópias ao vice-presidente Hamilton Mourão, aos ministros Paulo Guedes e Eduardo Pazuello, além de outras autoridades. Carlos Murilo confirmou que está na fase final de assinatura de um novo contrato com o Brasil para mais 100 milhões de doses, com a entrega prevista até o fim deste ano. Juntando os dois contratos firmados, a empresa soma oferta de 200 milhões de doses, o suficiente para imunizar quase metade da população do país. Ele afirmou que a orientação da Pfizer é continuar negociando com governos e que desconhece quando o laboratório poderá vender para empresas.